Pergunta 143. Por que os espíritos não definem do mesmo modo a alma? Perceberam que Kardec trata lá das causas primárias do espírito, aí ele vem fazendo uma série de perguntas sobre o espírito. Aqui, da segunda parte do mundo dos espíritos, ele trata de alma, várias perguntas sobre a alma, muitas muito similares às perguntas sobre espírito e a pergunta sobre a alma. Didaticamente tinha um objetivo, olha lá. Chegamos aqui num deles, né? Por que então? Se as respostas que ele deu para o espírito e as respostas que ele deu para a alma são muito similares, por que então que espíritos dão definições diferentes para a alma e para o espírito? Resposta: os espíritos não se acham todos esclarecidos igualmente sobre estes assuntos. Há espíritos de inteligência ainda limitada, que não compreendem as coisas abstratas. São como crianças entre vós. Também há espíritos pseudo-sábios, que fazem alarde de palavras para se imporem, ainda como sucede entre vós. Depois, os próprios espíritos esclarecidos podem exprimir-se em termos diferentes, cujo valor, entretanto, é substancialmente o mesmo, sobretudo quando se trata de coisas que a vossa linguagem se mostra impotente para traduzir com clareza. Recorrem, então, a figuras, a comparações que tomares como realidade. Muito interessante, né? É aquilo que nós já estamos falando. Primeiro, tem os que são ignorantes, falam de qualquer coisa. Depois vem os mais perigosos, que são os sistemáticos, que gostam de usar termos diferentes, gostam de, vamos dizer assim, dar a sua contribuição com a palavra nova, com o conceito novo, né? Isso é um problema, esse é um problema psicossomático, social, espiritual, quântico. Nossa, olha, esse cara aqui, ele está na crista da onda. O problema, isso não é mais um problema moral, é um problema somático, espiritual, quântico, né? Nossa, esse aí é o pseudo-sábio. Então, esses gostam de fazer de torneios de palavras, são prolixos, são verbosos, gostam de se impor. E tem outra questão, que às vezes o espírito, tentando se fazer melhor, vamos dizer assim, compreendido em determinada sociedade, ele vai se utilizar de vocábulos daquela sociedade. Quem quiser entender isso melhor, tem um capítulo do Livro dos Médiuns, das contradições e das mistificações, onde Kardec pergunta por que certos espíritos ensinam certas coisas em determinado grupo e não ensinam em outro. É porque naquele outro seria repelido, naturalmente seria repelido. Então, certos assuntos eles não tratam ali, ou vão utilizar de certos vocábulos que aquele grupo ali aceitaria, né? Então essa é uma questão importante. E até tem a questão do médium, que tem aquele hábito de usar determinadas palavras e ele vai usar, por exemplo, né, em vez de tratar Jesus como Jesus, vai chamar de o Senhor. Por quê? Porque a tradição que ele veio, Jesus é o Senhor. Ele vai tratar Jesus como o Senhor. Isso elimina o conteúdo? Não. Na forma, talvez alguém possa querer criticar a palavra, mas o fundo, a ideia que ele está tentando passar, vai ter profundidade, ok? Pegue lá
as mensagens do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo e peguem as mensagens do capítulo 31 do Livro dos Médiuns, atribuído ao Espírito de Verdade, você vai ver que algumas palavras, as que estão lá no Livro dos Médiuns, têm uma tendência mais mística. A mesma fonte, o mesmo fundo, o mesmo conteúdo, mas a forma um pouco diferente. Ok? Faz parte. É da nossa vida.